Gente, olha só os pensamentos que vêm na cachola. Será que o parto de Jesus foi doloroso? Será que Maria gritou? Sabe, será que, assim, quantos quilos? Como é que foi aquele processo todo? Placenta e etc, etc, etc. Por quê? O parto é uma coisa que a gente sabe que não é, assim, uma brincadeira, né. Tem muita mulher que preferia assim, né: "Mãe, ganha o neném pra mim", é tipo, mas não tem jeito, né. Às vezes a gente quer muito, às vezes a gente não quer, e tem essas coisas todas. E eu estava aqui pensando, eu queria fazer uma mensagem aqui de Natal aqui para o canal, né, para chegar aí todo mundo que de alguma forma me acompanha, né, esteve e está, né, e estará aí comigo. E eu falei assim: "Gente, o que que eu falo no Natal?". E do nada veio isso, e de alguma forma eu também fui lembrando até do meu próprio parto, como é que foi. Eu, né, narra-se, né, reza-se a lenda, né, o processo, né, eu falo lenda brincando, mas foi real, que eu nasci de fórceps, que é aquele parto onde o bebê, em vez dele ir em direção à luz, eu não queria ir em direção à luz, né, tipo: "Caroline, vai em direção à luz", eu não quis. Eu estava indo para o outro lado, eu estava meio que subindo ali para cima. E aquilo foi perdendo o time, né, e onde começa a ter riscos ali dentro do próprio processo, né, da gravidez em si, risco tanto para o feto quanto também para a mãe, né. E aí eu comecei a pensar na minha própria vida, eu falei assim: "Poxa vida, que é isso? Por que que eu não quis, de alguma forma? Do que eu estava fugindo? Por que que a luz, de repente, me assustava?". E essa luz, no fundo, representa o nosso mundo, né, ao nosso redor, naquilo que a gente vai, enfrentar ou, de certa forma, precisar se adaptar ou meio que acolher. A gente, eh tende a relacionar muito a nossa felicidade, o nosso bem-estar em relação também ao espaço que a gente vive, né. Então, se o meio que a gente está não está bom, se não está legal, não adianta que a gente também não vai conseguir se sentir pleno, né. Então, o parto em si, ele tem um significado muito maior do que a gente imagina. E para se a gente for parar para pensar, eu até falei assim: "Gente, será que é um sacrilégio pensar no parto de Jesus, Maria gritando desesperada, será que ela desesperou? Ou se foi aquela coisa serena, tipo, intacta, ela ali pleníssima, e Jesus nascendo como se fosse, assim, uma coisa escorregadia e tudo. Mas cá pra mim, penso eu que foi natural como qualquer outro parto. Eu acho que tem, as dores inerentes, as ansiedades inerentes, os medos inerentes, tudo como reza, né, ou como manda aí o próprio processo, né, da vida em si. Viver é um parto, né, e Natal é um nascimento, né, e o Natal do Cristo, ele é extremamente simbólico pra nossa psique, muito provavelmente em função disso. Então a mensagem que eu queria trazer aqui, dentro dessa reflexão, é o seguinte: nascer para uma nova vida dói, nascer para uma nova, realidade dói, porque significa romper com toda aquela proteção, com todo aquele processo que de alguma forma, em algum momento, em alguma realidade, nos trazia segurança. A gente era nutrido por aquilo, a gente era aconchegado por aquilo, aquilo se tornava o nosso mundo. Então, o parto, de certa maneira, é um empurrão da vida, mas ao mesmo tempo é um impulso de coragem para a gente atingir o nosso próprio espaço dentro do meio que a gente está indo. Então, romper muitas vezes com aquilo que nos traz segurança, e aquilo que nos traz segurança muitas vezes são até dores que a gente carrega, que a gente às vezes acredita que ainda precisa insistir nelas para justificar, às vezes, até as infelicidades que a gente tem. Então, a coragem de romper com isso é uma dor, muitas vezes, de olhar então para dentro da gente, né, no sentido de do que eu tenho medo, do que eu realmente posso estar me escondendo para não estar ocupando o meu lugar no mundo. Porque a bem da verdade é que se eu estou vivendo um momento onde para mim tudo está ruim, se o Natal para mim não tem mais tesão, se eu não acredito mais nas pessoas, se eu não acredito mais na vida, no mundo, nem em mim, a bem da verdade, o simbólico de um nascimento é que o mundo aguarda esse nascimento.
né? Então, se é uma coisa que é do tipo, eu não tenho mais fé, o que tem fé, teve fé em você, em mim, em qualquer pessoa, porque a gente, né, às vezes a gente pode dizer, eu nem pedi para nascer. Tudo bem, se você acredita que não pediu para nascer, alguém quis. Alguém desejou o seu nascimento porque você existe. Fato é que você existe e nada vai mudar essa realidade. Mas enquanto símbolo, né, enquanto simbólico, a gente viu Maria, ela precisou enfrentar é, toda uma questão cultural, social. Imagina você ficando grávida, sem estar casado, né? Dentro daquela época, né? Dentro dos tabus, é muita coragem, teve muita perseguição. Imagina você lutando por várias coisas, tendo que deixar várias coisas em função de cumprir uma missão, né? E José, né? Não menos, às vezes a gente esquece dessa grande figura, assumir Maria grávida dentro daquele contexto é romper, desafiar todo um contexto, o que iriam falar as pessoas, o que iam falar o meio, né? Para um homem, né? Muitas vezes a própria honra poderia ser colocada ali em xeque. E, no entanto, ele assumiu de bom grado todo o processo. Então teve muito empenho, né? Simbolicamente, a vida tem muito empenho por nós, para estarmos aqui, para estarmos com as oportunidades, né, a serem desenvolvidas, para ter a nossa grande experiência, para ter o nosso próprio diferencial, um parto nosso, né? Então, quantos partos precisamos ter na vida? Quantos partos nós estamos sendo ainda empurrados? Ou quais são aqueles que a gente de fato vai ter a coragem de ir em movimento para poder abrir as membranas, né? Abrir a nossa placenta, abrir aquilo que nos nutre, mas que às vezes já não cabe mais. Então, não importa quais são as dores que às vezes a gente está acumulando, quais são as decepções que a gente insiste em lembrar, quais são as mágoas que a gente fica sempre rememorando para servir como desculpa para não se abrir de peito aberto para a nossa própria vida. Quais são os nossos ranços em relação aos outros estarem bem e não olharem para a gente, né? O quanto a gente ainda quer, às vezes, esfregar para nós mesmos a nossa própria desgraça, a nossa própria miséria, nossas próprias limitações, as nossas escassezes, enquanto o mundo lá fora está abundante, esperando a nossa decisão de olhar para essa vida, né, de fora para dentro, onde algo maior do que nós mesmos acredita que nós podemos experimentar, vivenciar e ser, né? Então, a mensagem de Natal que eu queria deixar aqui para a gente de reflexão é isso. Como estão esses partos? Né? Se esses partos da sua vida estão em dia. Não é sobre ninguém. As estrelas já estão no céu, né? Os presentes da vida nos chegam e muitas vezes nós recusamos, nós não queremos, porque a gente prefere o quê? Esfregar, às vezes, na cara do que seja, do que for, o quanto ruim a gente está vivenciando o nosso processo de, às vezes, não querer sair do nosso ninho, né? Ou daquilo que a gente sentiu que, de alguma maneira, não foi legal, né? Então, eu, particularmente, eu carreguei durante muito tempo, né? Um processo de ter uma certa até raiva muito grande de ter sido obrigado, às vezes, a viver determinadas coisas que eu não queria. Isso tem muito a ver com o próprio fórceps, que hoje eu entendo. Eu fui puxado para uma coisa que eu não queria. Só que o que eu não sabia, que eu não queria, não era não viver. O que eu não queria era me adaptar ao que eu não era. E isso estava me fazendo esconder dentro de um mundo meu, onde eu não me permitia compartilhar com o mundo lá fora. Então, quantas vezes nós nos enganamos no sentido de achar que tudo é contrário para também permanecer na nossa pretensão, né, de entrar na concha, né, justificando que então algo deu errado que não foi a gente mesmo, né? Dentro das responsabilidades que a gente tem de assumir
os nossos desejos e as nossas sensações. Então eu não digo aqui que nem é sobre a gente se culpar se as coisas estão legal ou não, dentro de uma responsabilidade que às vezes não é necessariamente, nunca esteve nas nossas mãos, mas a responsabilidade no sentido de assumir o que a gente sente, assumir verdadeiramente o que nós estamos vivenciando ou fazendo com aquilo que a gente sente ou recebe. Porque se eu não posso controlar o que eu recebo ou o que acontece, eu posso pelo menos decidir o que fazer com isso. E aí que está a nossa parte da decisão de ter um parto para uma vida ou permanecer nos abortos, permanecer nas mortes, nos desânimos, né? Em tudo aquilo que não vinga, em tudo aquilo que não vem. Então, que nesse Natal tenhamos essas reflexões para saber que tipo de nascimento eu posso, ou preciso, ou quero estar com ele hoje. Essa é, talvez, pelo menos para mim, está sendo uma grande reflexão. Então, que seja com dor, porque olhar para a gente dói, né? Mas liberta, liberta muito. Então, que essa dor de Maria, que essa dor de José e essa dor do próprio Cristo, porque ele sabia o quanto ele vinha para romper e o quanto ia ser doloroso esse rompimento, mas mesmo assim ele veio de bom grado. Então, que tudo isso não seja em vão, que nossas dores não sejam em vão. Vamos transformá-las em glória, vamos transformar em festa, vamos transformar em comunhão, né? Porque será que o mundo ao nosso redor deseja tanto assim, talvez, o próprio mal ou o nosso mal, ao ponto de tudo estar tão ruim assim? Ou isso são imagens, são processos que nós estamos carregando que nos impedem de abrir caminhos, né? De seguir a nossa estrela, de receber os nossos presentes, né? Então não vamos recusar a nossa realidade, mas vamos enfeitá-la, né? Vamos enfeitá-la porque essa realidade ela só pode estar escassa porque nós não estamos lá, porque nós não estamos cultivando, não estamos semeando, né? Então não é sobre o mundo fora. Esse meio não é o mundo fora. O maior desafio somos nós. Quero esse campo, quero semeá-lo, ou vou continuar aqui de braços cruzados, né, fechados, fechado em copas, né? Ou vou arriscar, né? Gostar, cuidar, entender, olhar verdadeiramente que terra é essa, né? O que que tem ali, o que que brota, quem sou eu, né? É descobrir as nossas delícias também, porque muitas vezes a gente já está por aqui das dores que a gente já tem, mas as delícias às vezes nós também não aceitamos, então é importante. Por isso o Natal é festa. Então por isso muito tempo eu perdi a graça do Natal, mas nesse Natal eu estou extremamente aberto de novo a essa grande festa, a essa grande comemoração. Feliz então Natal para todo mundo. Um abraço e até o próximo encontro.